Olá, pessoal! Nessa segunda parte, então, nós vamos falar um pouquinho sobre os catalisadores industriais. Então, aqui nós temos uma tabelinha do Figueiredo, só para vocês verem, né, as principais classificações. Então, nós temos os catalisadores metálicos, óxidos semicondutores ou óxidos estequiométricos. Aqui nós temos, né, as reações que eles podem catalisar: hidrogenação, oxidação, polimerização. E na terceira coluna nós temos alguns dos principais catalisadores típicos, por exemplo, os metais podem ser ferro, níquel, paládio, óxidos semicondutores podem ser o óxido de níquel, o óxido de zinco, e óxidos estequiométricos, então, podem ser a alumina, o óxido de silício, o óxido de magnésio, por exemplo. Os catalisadores industriais, então, são, assim, a sua grande minoria, eles são compostos de substâncias puras. Por exemplo, sódio platina, sódio óxido de cálcio ou sódio alumina, né? Então, por quê? Porque os principais catalisadores, eles constituem outros constituintes em sua composição, em pequenas quantidades. Então, o que vai acontecer? O meu catalisador, esse meu tipo de catalisador, que apresenta mais de um constituinte, ele pode ser constituído do quê? Da fase ativa, suporte e promotores. A fase ativa é a fase que realmente está catalisando a minha reação. Por exemplo, a minha fase ativa, ela pode ser a platina, pode ser o paládio. Então, é ela que é responsável pela minha reação catalítica em si, para que aconteça. O suporte vai ser a base, né? Vai ser onde a minha fase ativa pode ser inserida. Por exemplo, lá no meu catalisador automotivo, o meu suporte é o óxido de alumínio, certo? Ou a minha alumina, né? Também conhecida como alumina. E a minha fase ativa é o paládio, que é pulverizado sobre a minha alumina. Então, essa minha alumina, ela não participa da minha reação catalítica. Ela, por si só, ela não vai catalisar as reações necessárias, né, para catalisar a saída dos meus gases tóxicos em gases menos tóxicos, né, da saída de exaustão do meu motor. Então, a alumina, ela não faz isso, ela só está lá presente para servir como base para que eu possa pulverizar a minha fase ativa. Por quê? Vocês imaginem comigo quanto custaria o meu catalisador automotivo se eu não pulverizasse, né, se eu não colocasse a platina, o paládio e o ródio em pequenas quantidades. Se fosse um catalisador desse tamanho, só feito de platina, só feito de ródio, mesmo que seja desse tamanho, entendeu? Então, é um catalisador muito caro, então é por isso que eu preciso diminuir, né, a minha fase ativa, eu o suporto no meu suporte para que realmente eu consiga diminuir o custo e também o meu suporte, como nós conversamos na aula passada, eu posso utilizá-lo para quê? Para evitar a sinterização. Então, o meu suporte ele vai diminuir a mobilidade iônica quando o meu catalisador ele é submetido a uma alta temperatura. Então, o que vai acontecer? O meu suporte ele é utilizado, mesmo que ele não apresente atividade catalítica, como um mecanismo para que eu evite a sinterização, para que eu evite que os meus metais eles se movam, tenham mobilidade, se coalesçam, diminua a área específica e, consequentemente, diminua a atividade catalítica. Então, o suporte ele é muito bem visto, apesar dele não apresentar atividade catalítica, certo? Os promotores, eles também são muito utilizados, apesar de, assim como o suporte, não apresentar atividade catalítica. Esses promotores, então, quando eles são adicionados, eles vão fazer o quê? Eles vão promover alguma atividade no meu catalisador. Eles vão melhorar alguma coisa no meu catalisador. Por exemplo, melhorar a vida útil do meu catalisador, certo? Nós vamos falar sobre o suporte, sobre os promotores mais adiante, tá? Os catalisadores, então. Se o meu catalisador ele for constituído apenas de uma fase ativa, sem nada, sem suporte, sem promotor, sem nada. Se ele for somente óxido de platina, por exemplo,
óxido de níquel, por exemplo. Então, ele é um catalisador considerado um catalisador mássico, ou seja, toda a massa do meu catalisador ela é constituída da minha fase ativa, de uma substância. Por isso que ele é considerado catalisador mássico. Se eu tenho agora um catalisador no qual a fase ativa está distribuída sobre um suporte, sobre uma outra superfície, então eu vou chamar que esse meu catalisador, ele é suportado. Então eu tenho um catalisador automotivo suportado, entenderam? Ou seja, a minha fase ativa está distribuída na superfície de um outro componente, maior quantidade, que não participa da minha reação. Tecnicamente, mas ele pode participar, tá? Mas usualmente ele não participa da minha reação. O que é necessário que eu conheça o meu catalisador? É necessário que eu conheça a composição, certo? Se ele realmente só tem o óxido de níquel, não tenho outras substâncias que estão lá como veneno no meu catalisador, de contaminação cruzada, por exemplo. Então eu preciso conhecer a minha composição, eu preciso conhecer a estrutura do meu catalisador, se ele é cristalino, se ele é amorfo, quais as fases dos meus óxidos que estão presentes, né? Se eu tenho óxido de ferro mais 3, se eu tenho óxido de ferro mais 4, se eu tenho titânio mais 3, se eu tenho titânio mais 4, porque a sua fase, né, de oxidação, com certeza, ela vai influenciar na atividade catalítica do seu catalisador. Nós precisamos conhecer a textura, né, que é a área específica, área ativa, né? Por quê? Porque eu preciso saber se eu tenho poro suficiente, se eu tenho acessibilidade do meu reagente ao meu sítio ativo dentro do poro do meu catalisador. Então, eu preciso conhecer a textura geral do meu catalisador. Preciso conhecer também a dispersão, ou seja, a porcentagem da fase ativa que realmente está exposta para que a minha reação aconteça. Ou seja, pela dispersão eu consigo avaliar o grau de aglomeração, de aglutinação, o grau de sinterização do meu catalisador. Então é muito importante que eu conheça essas informações. As análises que estão aqui, né, que eu escrevi aqui para vocês. Nós não vamos entrar hoje em questão, aprofundamento sobre análise de BT, da área ativa, de fração de raio-x, porque no futuro nós vamos ter uma aula só sobre isso. De tão importante que é isso, nós vamos ter uma aula só sobre isso. Só sobre conhecer o meu catalisador, o porquê é importante, quais as principais técnicas, como nós analisamos. Então, nós vamos ter uma aula só sobre isso, tá? Continuando, eu também preciso conhecer a porosidade e distribuição do tamanho dos meus poros, porque vocês lembram na aula anterior que eu frisei sobre área específica, sobre a maior quantidade de poros. Quanto maior a quantidade de poros, maior quantidade de sítios ativos eu posso ter disponível. Então, isso influencia, conhecer essas variáveis vai fazer com que vocês selecionem o melhor catalisador para o processo de vocês. Então, por isso que é muito importante que vocês conheçam a fundo o catalisador, todas as suas propriedades, porosidade, distribuição de poro, composição, fase cristalina, para que vocês possam, entre 10 catalisadores, selecionar um para que vocês possam testar lá na planta química industrial lá de vocês, entenderam? Porque vocês não vão comprar os 10 catalisadores, testar um por um. Não, vocês podem, através dessas propriedades, selecionar, verificar qual o melhor para a reação química de vocês e qual catalisador que vai ter a maior probabilidade de sucesso. Então, por isso que é importante conhecer as propriedades dos catalisadores, né, a fundo, e nós vamos fazer isso, tá? Principais tipos de catalisadores, então, nós temos catalisadores metálicos e condutores. Eles apresentam alta condutividade elétrica e dissociam facilmente moléculas como H2 e O2. Normalmente são metais de transição. Eu, particularmente, a maior parte dos catalisadores que eu utilizei já na vida, eles foram catalisadores metálicos, compostos de ferro, cobalto, níquel ou paládio, são os mais conhecidos, tá?
mais utilizados. Catalisadores semicondutores usualmente são óxidos de sulfetos. A grande sacada deles é que eles podem atingir diferentes estágios de oxidação durante a reação química, muitas vezes, através do que? Cedendo ou recebendo elétrons. Então, a atividade catalítica ocorre em função da mudança do número de oxidação. Então, vocês podem estar trabalhando com ferro mais 4 e durante a reação ele se transformar em ferro mais 3. Ou óxido de cério, por exemplo, na reação de... Gente, esqueci o nome agora. Na reação de oxidação, nós podemos, na reação de oxidação mesmo, na reação de oxidação de álcoois, por exemplo, nós podemos estar trabalhando com sério mais 3 e durante a reação ele virá sério mais 4. Então, nós temos alteração do número de oxidação durante a reação ou quando vocês estão sintetizando catalisadores de vocês, certo? Os catalisadores também eles podem ser não condutores ou isolantes. São geralmente óxidos de metais que não variam o número de oxidação. Então, esse tipo de catalisador, eles vão geralmente possuir propriedades ácidas básicas, né? Ou neutras, dependendo do elemento químico que vocês vão estar utilizando, certo? Catalisadores bifuncionais. Lembra que eu falei para vocês que o suporte pode ou não participar da reação química? Usualmente ele não participa. Então, a gente tem uma fase ativa sobre o suporte. Beleza. Mas existem casos nos quais o suporte, por exemplo, a alfa-lumina na reação da isomerização da parafina, que a alfa-lumina ela também catalisa a reação. Ela é um suporte e catalisa a reação junto com a platina. Então, nós temos um catalisador bifuncional. Eu tenho 2 sítios ativos, certo? Promotores. Lembra que falamos sobre os promotores? Promotores, eu vou estar promovendo alguma característica do meu catalisador. Eu vou estar melhorando a sua atividade, estabilidade ou seletividade. Os principais tipos de promotores, então, eles podem ser estruturais, eletrônicos ou aumento de seletividade. Estruturais, ele aumenta a estabilidade catalítica por inibir o decréscimo da atividade ativa durante a reação. Os promotores seletivos, eles promovem ao aumento da seletividade, ou seja, eu vou fazer com que a minha reação produza o meu produto de interesse, não os 30 milhões de outros produtos que não são do meu interesse. Ou ele pode também alterar as propriedades eletrônicas do meu metal. Então, esses são os principais tipos de promotores. Por exemplo, nós temos a reação de hidrogenação, então, utilizando níquel e óxido de silício. Se eu utilizar só o níquel puro, esse meu catalisador ele não é seletivo ao tipo da dupla ligação, mas todas as vezes que eu coloco cromo como um promotor, ele vai orientar para a insaturação e não para a carbonila. Então, eu tenho preferência, né, quando eu utilizo o cromo, né, para a minha reação de saturação e não para a minha reação de carbonila. Ah, mas professora, então como eu sei que o meu catalisador ele é regenerado, então esse meu catalisador ele vai durar a vida toda, então eu vou lá, uso, regenero, coloco meu catalisador de novo no meu meio, regenero e uso de novo, então eu compro meu catalisador uma vez e nunca mais eu vou precisar comprar catalisador? Não, isso não é verdade. Por quê? Porque nós temos o fenômeno de desativação. O fenômeno de desativação é um fenômeno natural, gradual, no qual ocorre o envelhecimento da minha estrutura cristalina da minha superfície, ou seja, eu vou tendo desgaste com o tempo. Então, eu vou ter essa minha alteração, vai fazer com que a minha superfície do meu catalisador seja diferente e, consequentemente, eu vou diminuindo a minha atividade catalítica. Então, eu tenho uma desativação gradual. Eu também posso ter a desativação por um fenômeno de envenenamento ou fouling, que é o depósito de material estranho à superfície do meu catalisador. Lembra da molécula da bolacha cracker?
quebrei a minha bolacha cracker, que era o meu composto de nafta de petróleo bem grandão. A hora que eu quebrei, os farelinhos, né, resultantes, né, da minha quebra da minha bolacha cracker, vai o quê? Vai se depositar na superfície do meu catalisador. Ou seja, todo aquele quebrei a minha nafta de petróleo, esse meu farelinho vai ser depósitos de coque, né, carbono, e esses pequenos fragmentos de carbono vão o quê? Vão se aderir na superfície do meu catalisador, consequentemente, mais difícil é o acesso, né, do meu reagente ao meu sítio ativo, porque ele está encoberto por esse resíduo, então menor vai ser a atividade do meu catalisador, certo? O que acontece? A reação de craqueamento catalítico de nafta de petróleo, ela só é viável e possível por quê? Porque depois que eu formo esse coque, né, depois que essa sujidade ela se adere ao meu catalisador, eu posso removê-lo, né, da minha reação no meu regenerador, passando um gás inerte a alta temperatura ou uma regeneração química. Então, o meu catalisador, eu removo esse coque e ele volta para a minha zona de reação. Eu posso fazer isso. E por hora, nessa parte, essa aqui é a referência, né, Figueiredo. E muito obrigada. Daqui a pouco, parte 3, pessoal. Tchau, tchau.